Hoje, vamos mergulhar numa das obras mais antigas e incríveis da literatura mundial. É uma história com tudo: aventura, amizade, monstros e uma busca pelo verdadeiro sentido da vida. E o mais espantoso? Foi escrita há milhares de anos. Para começarmos, pensem nisto. De todas as histórias que já ouvimos ou lemos, qual será a primeira que alguém se lembrou de registar? A resposta pode não ser a questão à espera. E essa história é a Epopeia de Gilgamesh. Não é apenas uma história antiga, é praticamente a mãe de todas as grandes aventuras. Foi escrita há mais de 4.000 anos na Mesopotâmia, uma região que hoje corresponde, em grande parte, ao Iraque. Mas como é que uma história com tanto tempo chegou até nós? A resposta está na escrita cuneiforme. Imaginem só, em vez de papel, escrevia-se em placas de argila mole, usando uma espécie de caneta para fazer marcas em forma de cunha. Depois, as placas secavam e ficavam duras como pedra. Basicamente, eram as páginas de um livro que podia durar milénios. Muito bem, vamos então à história. O nosso protagonista chama-se Gilgamesh. Mas desenganem-se se estão à espera de um herói perfeito. Pelo menos ele não começa nada assim. O que tornava Gilgamesh especial era a sua origem. Ele era 2/3 Deus e 1/3 humano. A parte divina dava-lhe uma força fora do comum e uma energia que parecia não ter fim. Mas a sua parte humana tornava-o arrogante, um rei que oprimia o seu próprio povo e que, lá no fundo, tinha um medo enorme da morte. O seu reinado era tão duro que o povo de Uruk, a sua cidade, chegou ao limite. Desesperados, rezaram aos deuses a pedir ajuda, a pedir alguém que conseguisse fazer frente ao seu rei tirano. Os deuses ouviram as preces, mas a solução que encontraram foi original. Em vez de destruírem Gilgamesh, decidiram criar alguém que estivesse à sua altura, um igual que o pudesse desafiar. E essa criação foi Enkidu. Moldado a partir do barro, Enkidu era o oposto de Gilgamesh. Era um homem selvagem, que vivia na natureza com os animais. Tinha uma força bruta incrível e era um verdadeiro protetor da vida selvagem. Era literalmente uma força da natureza. E claro, o confronto tinha de acontecer. Enkidu vai até o Uruk para desafiar o rei, e o que se segue é uma batalha tão intensa que dizem que as muralhas da cidade tremeram. Mas aqui acontece algo inesperado. Nenhum dos dois consegue vencer. E desse empate nasce um enorme respeito mútuo. Eles reconhecem a força um do outro e tornam-se melhores amigos. Esta amizade muda tudo. Gilgamesh, que antes usava a sua energia para oprimir, passa a canalizá-la para outra coisa. A busca de glória através de grandes feitos heróicos, agora ao lado do seu novo e inseparável amigo. A primeira grande aventura da dupla leva-os à perigosa floresta de cedros. O objetivo? Derrotar o guardião da floresta, um monstro temível chamado Umbaba. O prémio seria a fama eterna, algo com que Gilgamesh sempre sonhou. Depois de voltarem vitoriosos, surge um novo problema. A deusa Ishtar apaixona-se por Gilgamesh, mas ele rejeita-a. Ora, uma deusa rejeitada não é coisa pouca. Furiosa, Ishtar envia o Touro do Céu, uma criatura de destruição total, para arrasar a cidade de Uruk. Mas mais uma vez, a dupla entra em ação. Gilgamesh e Enkidu lutam lado a lado e juntos conseguem derrotar a criatura e salvar a sua cidade. Nesta altura, eles já não são apenas heróis, são verdadeiras lendas. No entanto, desafiar os deuses e matar as suas criaturas sagradas tem sempre consequências. A história está prestes a dar uma volta muito sombria e o foco vai mudar da busca pela fama para o medo da morte. Os deuses, zangados por eles terem morto Umbaba e o Touro do Céu, decidem que um dos heróis tem de morrer como castigo. E, tragicamente, o escolhido é Enkidu. A morte de Enkidu deixa Gilgamesh completamente de rastros. Pela primeira vez na vida, este rei quase invencível é confrontado com a ideia da sua própria mortalidade. O luto transforma-se em pânico. Ele abandona tudo, o seu trono, o seu poder, a sua cidade, para partir na busca desesperada pelo segredo da vida eterna. O seu objetivo é claro: encontrar Utnapishtim, o único ser humano que, segundo a lenda, recebeu dos deuses o dom da imortalidade. Mas a viagem para o encontrar é quase impossível, cheia de obstáculos como homens-escorpião, túneis de escuridão total e até um oceano de águas mortais. Quando finalmente Gilgamesh encontra Utnapishtim, este diz-lhe que a imortalidade não é para ele. E para o provar dá-lhe um teste simples: ficar acordada durante 7 dias. Gilgamesh, esgotada da viagem, adormece quase logo. Utnapishtim coloca um pão ao seu lado por cada dia que ele dorme, e quando Gilgamesh acorda, os pães em vários estados de decomposição provam que ele falhou. A lição era clara: se não consegues vencer o sono, como esperas vencer a morte?
Mesmo assim, Utnapishtim revela-lhe um último segredo. Existe uma planta mágica no fundo do oceano que pode restaurar a juventude. Gilgamesh mergulha e consegue apanhá-la. Mas, no caminho de volta, quando para se banhar, uma serpente aproxima-se, rouba a planta, come-a e rejuvenesce ali mesmo, à sua frente. Ele perdeu a sua última oportunidade. E assim, Gilgamesh regressa à casa de mãos a abanar. A sua grande busca pela imortalidade foi um fracasso total. Mas é precisamente nesse regresso, nessa derrota, que ele vai encontrar a resposta que tanto procurava. Ao aproximar-se da sua cidade, Uruk, ele olha para as grandes e imponentes muralhas que tinha mandado construir no início de seu reinado. E ao olhar para elas, algo na sua mente muda. Ele vê a sua obra com outros olhos. Esta é a grande transformação do herói. O Gilgamesh do início era um rei que construiu aquelas muralhas por vaidade, para mostrar o seu poder. O Gilgamesh que regressa, agora mais sábio, vê as muralhas como algo muito maior, uma proteção para o seu povo, um legado que iria durar muito para além da sua própria vida. E esta é a grande lição da epopeia. Gilgamesh finalmente percebe que a verdadeira imortalidade não está em viver para sempre. Está naquilo que construímos, naquilo que deixamos para trás para os outros, as nossas obras, as nossas ações, as memórias que criamos. É impressionante pensar que, passados 4.000 anos, esta história continua tão atual. Ela atravessa os séculos para nos deixar com uma pergunta fundamental. O que estamos nós a construir? Qual vai ser o nosso legado?